Muito bom dia! Terçamos com Química, Gabriel. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Hoje, terça-feira, 16 de agosto. Preparados para os dois últimos horários? Muita termoquímica para vocês, tá? A gente vai ter uns cálculos interessantíssimos hoje. Bom dia, meu amigo Renan, dona Dene. E é uma presença ilustre hoje no estúdio, né, dona Ju? Surpresa! Bom dia para todos vocês. Olha só, hoje o estúdio está enfeitadíssimo. Renan e duas loiríssimas aqui, gente. Vocês precisam ver. Renan está rodeado de mulher bonita hoje. Renan está empolgado. Cadê Cláudia Portugal, Davi, Ana Lúcia, Lavínia? Quem é que está com a gente diretamente nos polos, nas salas de mediação, Renanzinho? Vamos ver quem está com a gente hoje? Só, Gabriel. É incrível. Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Gurgué e Eliseu Martins. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui, por favor, me deem bom dia, tá? Mais uma vez, estou aqui me humilhando para vocês por um simples bom dia, um emojizinho, um tchauzinho, só para mostrarem que vocês estão aqui comigo, tá bom? Eu sei que a aula do Caio é assim, é melhor. O Caio é o bonitão, né? Vocês gostam, vocês participam demais. Participem da minha também. Pessoal, dizendo o Renan, que é porque ele é bonito. O Renan que disse, né? Que é bonito e cheiroso. Por isso que o pessoal participa mais. Né não, Laisiele? Bora começar, bora começar. Olha só. O que eu preparei para vocês hoje? Bom, a gente vai estudar essa parte da termoquímica, da termologia, é importante também. Olha aí, ganhei bom dia em caixa alta e com 2 emojis, Renan. Tô chique hoje. Oi, Baixa Grande do Ribeiro, obrigada. Bom dia para vocês também. Vamos ficar ligadinho até o fim, tá bom? Olha só, termologia. Sempre que você ouvir falar de termo, você vai lembrar de temperatura, de trocas de calor, tá bom? Temperatura e calor são objetos do estudo da termologia. A gente vai tentar entender como é que esses fenômenos de aquecimento, resfriamento, ou até mesmo mudanças de estado físico que ocorrem, como é que entra essa energia, como é que essa energia sai, como é que ela entra, como é que acontecem essas trocas, tá bom? E é importante a gente definir alguns conceitos relevantes, como temperatura. A gente tem uma mania, um senso comum, na verdade, nosso, dizer tá quente, tá frio. O que é isso? Tudo depende do referencial, né? A gente não pode simplesmente falar hoje está quente. Comparado a quê? Você está comparando sensação térmica ou temperatura? Então, esse tipo de compreensão é muito importante, tá, pessoal? A temperatura, ela é uma grandeza, como temos massa, como temos volume, tá? Como a gente tem a densidade. A temperatura é uma grandeza que está relacionada ao estado de agitação das moléculas, tá bom? Esse grau de agitação das moléculas que constituem, né, as substâncias. Tem muita diferença. Oi, W, Tailane, Lunária, bom dia. Keilane, não tinha falado com você. Sejam bem-vindos, tá? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Temperatura, ela não mede a quantidade de calor de nada. Ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, quando tem muita agitação, temperatura alta. Quando tem pouca agitação, temperatura baixa. E aí eu quero falar para vocês, dar uma dica, na verdade, para vocês que têm a mania de ligar o ar-condicionado e o ventilador juntos. Então, vamos levar o conhecimento da química, da física, para dentro da nossa casa, falando de eficiência energética e também de consumo, tá bom? Olha só. O ar-condicionado, o que é que ele faz? Ele pega o ar, está dentro do seu quartinho, né, da sala, não sei, do cômodo da casa. Ele pega aquele ar, puxa o ar, tem os filtros lá em cima que a gente tem que tirar para lavar toda semana, né?
junta muita poeira, muita fuligenzinha. Ele retira aquele ar do quarto que está numa temperatura maior. Ele leva lá pro compressor. Lá dentro há uma troca de calor. O que acontece? Ele retira o calor dessas molequinhas, grande parte do calor dessas molequinhas, e aí o grau de agitação delas reduz. E quando ele retorna, o ar-condicionado com aquele ventinho frio, são as moléculas do ar com uma quantidade de calor bem reduzida. Então, o grau de agitação dessas moléculas é baixo. Portanto, há uma temperatura baixa, certo? Quando você liga o ventilador, o que você está fazendo? Você está ali, naquele momento, na frente do vento do ar-condicionado, do ventilador, para você está maravilhoso, né? Porque aquela sensação ali momentânea é incrível. Realmente não julgo, é muito bom. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Temperatura não é grau de agitação das moléculas? O que o ventilador faz? Todo mundo que não tem ar-condicionado, que só tem ventilador em casa, sabe que quando é o BR-Obró, que essa época agora faz muito calor, pelo menos aqui em Teresina, no Piauí todo, o vento do ventilador, Jesus do céu, falta queimar a gente. Quente. Porque o que o ventilador faz? Ele agita as partículas. Tá bom? Ele agita as partículas do ar. Obviamente que numa determinada velocidade, dependendo de outros fatores do tempo, do clima, aquele vento pode vir agradável para você, se a umidade estiver elevada também, ou ele pode vir bem quente, tá? Então, imagina, se o ventilador agita as moléculas, é uma corrente de ar, agitar. Aí o que tu tá fazendo? Tu tá dando trabalho pro teu ar-condicionado. Por quê? Porque tu tá agitando mais ainda as partículas de ar que estão dentro do quarto. Como tu tá com calor demais, tá sem paciência para esperar esfriar, tu tá sobrecarregando o compressor do teu ar-condicionado, fazendo com que ele consuma mais. E aí, geralmente, com o passar do tempo, com isso, fazendo isso continuamente, você tem uma redução no desempenho do ar-condicionado e você também tem um aumento no consumo da energia elétrica. Porque se ele vai precisar de mais energia para ele poder fazer as trocas de calor. Qual é o ideal? O ideal, né? Que é uma coisa que eu não tenho muita paciência para isso também, mas eu estou ensinando para vocês o certo. Estou bem anos 90 hoje. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Presta atenção. Liguem o ar-condicionado numa temperatura 21, 22. Tá? A gente quer botar no 16, que é para ficar, vai esfriar logo. Liguem com antecedência 10, 20 minutos antes para ir esfriando. Resfriando para ele não ficar sobrecarregado. Porque ele não vai consumir tanta energia e não vai sobrecarregar tanto. Você vai aumentar a vida útil do aparelho, né? A sensação, Gabriel, é maior do que 40 graus, com certeza. Aí a gente entra desesperado, né? Dentro do quarto, dentro da sala, do lugar que tem o ar-condicionado. Então, a gente não tem muita paciência, né? Para esperar. É ou não é verdade? Então, quando a gente vê, meu Deus do céu, o ventilador e o ar, ai, que alívio, que coisa boa. Mas é um alívio momentâneo. E ali você está cometendo praticamente um crime contra um aparelho que é tão caro, que a pessoa luta tanto para comprar, para instalar, para botar, enfim. Então, evitem, tá? Então, se você for ligar, ligue logo um pouquinho de antecedência. Cheguei em casa, liga o ar-condicionado no 22, se você puder, tiver, né? No 22, no 21. Vai tomar banho, vai arrumar as coisas, depois você volta. Se você vier para o quarto, vai estar mais tranquilo, tá? É uma dica para você consumir menos energia, usar conhecimento da química, da física no seu dia a dia. Ventilador agita as partículas. Se eu estou agitando as partículas, eu estou aumentando a temperatura do ar dentro do quarto. Para mim, diretamente, como o vento está incidindo em mim, eu estou suada, o suor vai evaporando, né, Gabriel, André? E para ele evaporar, ele precisa de quê? De calor. Então, ele retira calor do seu corpo e evapora. Aí você resfria, certo? Mas aquele suor, que é aquela água com alguns sais, ele aqueceu, porque retirou o calor do seu corpo. E é por isso que a sua superfície fica gelada, fica fria. Tá bom?
Então, entender essas trocas de calor é muito importante também para o nosso dia a dia. Compreenda, temperatura é grau de agitação das moléculas, tá bom? Temperatura alta, moléculas muito agitadas. Temperatura baixa, moléculas pouco agitadas. Beleza? Como é que se começou, né, pessoal, a fazer medição de temperatura? Medição de temperatura, na verdade, iniciou-se, né? De que forma? Galileu Galilei, um cientista incrível, incrível mesmo, o cara é diferenciado. Em 1597, gente, esse homem desenvolveu o que era chamado de termoscópio. Foi o primeiro instrumento construído para medir a temperatura. E aí, como era que funcionava? Olha só. Esse aqui era um bulbo cheio de ar, como se fosse uma bolha, né? No vidro lá. De um tubo imerso, tá aqui o tubozão, né? Imerso no recipiente contendo um líquido. Quando o ar aquecia, porque aqui tinha entradinha de ar, a pressão ia aumentar e o líquido ia descer, certo? Então, ele tinha mais ou menos uma noção. Quando o líquido estava descendo, ele ia ter uma noção de mais ou menos como é que a temperatura estava, se estava elevada ou não, tá bom? Com o tempo, foram desenvolvendo os termômetros, tá? E esses termômetros é todo e qualquer dispositivo utilizado para medir temperatura. A gente tem vários. Os mais comuns são o termômetro clínico, termômetro de lâmina bimetálica, não é muito comum no nosso dia a dia, termômetro a gás e o termômetro de rua, que é aquele que fica nas avenidas, que a gente vai passando, né, e vendo a temperatura que está naquele momento, certo? Importante que as previsões, por exemplo, previsão do tempo, tal, com a temperatura, é medido à sombra. Então, tem a diferença da sensação térmica. Às vezes está 36 graus. Aqui para a gente é calor, mas é um calor normal, né? Agora, Gabriel. Eita, Gabriel, presta atenção, homem. Ó, é uma temperatura que pra gente relativamente é normal. 36 graus, 35 é um calor que a gente suporta. Agora, a sensação térmica, por exemplo, nessa época de BR-Obró, ela é bem pior. Porque o tempo tá muito seco. A gente não tem praticamente 20, 30% de umidade no ar. E isso dificulta muito, na verdade, a gente até respirar. Aí vem aqueles problemas asmáticos, as rinites, as ites da vida, né? Aí também, Gabriel, pois eu imaginei que aí fosse sempre bem úmido. Essa época também é seco? Eu ainda não tinha ouvido falar nesse detalhe não, Gabriel. Olha só, o equilíbrio térmico é algo natural que acontece em todos os corpos na natureza. Então, todos tendem espontaneamente para o mesmo estado térmico. Então, quando a gente fala assim, a temperatura ambiente, tá? Essa temperatura ambiente, eu estou com um objeto gelado e um objeto quente, né? Comparando assim. Estou com uma pedrinha de gelo e uma água que eu fervi para fazer o café. Se eu deixar as duas repousando, o que eu vou observar? Eu vou observar uma temperatura. Após o derretimento do gelo, a temperatura vai subir e vai atingir praticamente a temperatura ambiente. E aquela água que eu havia aquecido, ela vai resfriando, porque está numa temperatura, um grau de agitação acima do grau de agitação das moléculas do ambiente, certo? Então, a temperatura ambiente é praticamente o equilíbrio. Então, todos os corpos tendem a atingir esse equilíbrio de maneira espontânea e natural, certo? Então, resumindo, 2 ou mais sistemas, quando estão em equilíbrio térmico,
igualam a sua temperatura. Então, eles vão tendendo ao equilíbrio até se igualar, tá bom? Deu uma chuva, mas piorou. Gabriel, tem momentos que a chuva só piora, né? Deixa mais abafado. Olha esse exemplo aqui maravilhoso. Você tem uma água quente e água fria. Quando você misturar, Érica, eu atingi uma água morna. E depois de um tempo, essa água vai atingir a temperatura ambiente, certo? Não será nem morna, nem quente, nem fria. Ela vai atingir um equilíbrio térmico. Então, você está fervendo, por exemplo, uma água, mornando uma água para fazer compressa, a água está muito quente, eu esquentei demais. O que eu faço? Pego uma água gelada ou uma água da torneira e coloco, né, misturo com essa água que está numa temperatura muito alta, porque eu quero ela numa temperatura mais branda. Então, isso é conhecimento físico, tá? É equilíbrio térmico. As partículas tendem a ir para o equilíbrio, tá bom? E o calor, Érica? Na verdade, o que é o calor? E aqui eu vejo até minha experiência pessoal, que foi para mim um pouco complexo definir isso. Eu lembro que na graduação eu tive um seminário sobre termoquímica e eu tinha que falar sobre temperatura, calor, conceituar. E aí foi bem complicado para mim entender que o calor é uma forma de energia em trânsito. Olha só, é uma forma de energia em trânsito. O que eu quero dizer com isso? O que vocês acham que eu quero dizer com isso? Proponham respostas para mim. Forma de energia em trânsito. O que seria isso, pessoal? Gente, energia em trânsito é movimento, tá? Então tem que haver uma troca. Quando eu falo de energia em trânsito, é porque deve haver uma troca entre as partículas. Para eu poder falar de calor, tenho que ter um referencial, algum outro corpo, um ambiente, uma vizinhança, para poder trocar. Vai fluindo, né, Gabriel? Muito bem. Tudo depende da diferença de temperatura entre eles. Então, quando você mistura aquela água quente com a água fria ou gelada, o que acontece quando elas se topam? Aquela que tiver no maior grau de agitação, que é a que tiver com a maior temperatura, o que ela vai fazer? Como é, Gabriel, que ocorre? O calor vai fluindo, né? Fluindo como, Gabriel? Da onde para onde? Da água quente para a água fria. Esse é o fluxo espontâneo que acontece em todos os corpos, tá bom? O que está no maior grau de agitação, uma temperatura maior, flui para aquele corpo que está numa temperatura menor, certo, Baixa Grande do Ribeiro? Então, quando eu falo de calor, eu estou falando de troca, de movimento, não é energia cinética, não, mas é uma energia que está em movimento. Não existe calor se eu não estiver falando dele se movimentando entre um corpo e outro, tá? Então, é uma forma de energia em trânsito. Sempre vai haver essa troca do corpo de maior temperatura, de maior grau de agitação, onde o calor vai fluindo para o corpo de menor. Isso ocorre
até que elas atinjam o equilíbrio térmico. Então, isso ocorre até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Quando você mistura água quente com água fria, você tem um momento de troca, de fluxo de calor, onde o calor sai de maior temperatura para o de menor temperatura, que no caso é a água fria. Então, esse perde calor, representado pela letrinha Q, e esse ganha calor. Então, sempre que falar de calor, alguém está perdendo, alguém está ganhando. Agora, durante muito tempo, pessoal, o calor, lá no século XVIII, ele era visto como uma substância, né? Não como uma energia, mas como uma substância, que era chamada, inclusive, de calórico, tá? Eles achavam que era uma substância invisível ou um tipo de fluido, que o calor era uma substância, era matéria. A gente sabe que energia e matéria são coisas diferentes, mas eles acreditavam isso lá no século XVIII. E aí eles chamavam o calor de calórico, olha só. E eles apresentavam umas características, né? Eles definiam como umas características. Claro, gente, que a ciência passa por um processo de evolução. A gente falou até sobre teorias do Big Bang, né? Como foi que os elementos surgiram. Acho que a gente já falou isso, foi na primeira série. Nem foi aqui na terceira. Na segunda, perdão. Foi na primeira série que a gente falou sobre isso. Existem várias teorias, como existem várias teorias evolucionistas, né? Os caras vão propondo ideias e discutindo essas ideias e aprimorando, né? Na ciência a gente não tem conhecimento fechado. Então, o que ele acreditava? Que esse fluido ou substância invisível penetrava facilmente na matéria, que era atraído pela matéria, tal qual um campo eletromagnético, que não podia ser criado e nem destruído e que também não possuía massa. Então, essa era a ideia do que era calor naquele tempo. E aí eles chamavam isso de calórico. Porque eles percebiam que havia aquelas trocas térmicas, tá? Havia a troca térmica. Então, eles imaginavam assim, não, imagino que essa substância invisível, esse calórico, entre na matéria, é atraído pela matéria. Mas eu não posso criar nem destruir. Ele já existe. Só que foi uma teoria que se tornou totalmente obsoleta. Por quê? Porque, por exemplo, não conseguiu explicar o aquecimento provocado por atrito entre dois objetos, como um esfregar de mãos, por exemplo. Imagina aí numa massagem. Quando você está fazendo uma massagem, ou recebendo a massagem, obviamente vai aquecer, porque está tendo um atrito, então vai ter trocas de calor entre o seu corpo e da pessoa que está fazendo a sua massagem. Então, esse atrito, se você esfregar suas mãos uma na outra, você também vai sentir um aquecimento. Então, as mãos, tá? Só as mãos, uma na outra, viu? Cuidado, são só as mãos. Ah, sim, Gabriel. As pessoas, aqui pelo menos, as histórias do meu pai, né? Que você tem que pegar um anel, aliança, anel, atritar bem na palma da mão, até deixar ele bem quente e colocar no olho para tirar o tessol. Quem mais já ouviu falar nisso? Mas serve mesmo, gente. Serve mesmo, serve nada. Serve não. Agora, que aquece, aquece, né? Fato que aquece, que esquenta o negócio. Né? Esquenta. Mas não resolve, né? Porque é só aquele conhecimentozinho popular que não tem muita aplicabilidade. Enfim. E a gente, mas
Gabriel, sabe de uma coisa que eu aprendi? É que tudo aquilo que você acredita muito, ele acontece. Então, o meu avô, quando era vivo, toda dor que ele tinha, ele usava gel de arnica, né, que ele chamava de doutorzinho. Então, toda dor no mundo era o doutorzinho. E ali a dor dele passava. Porque ele acreditava muito naquilo, tinha muita fé naquilo. Então, ele não tomava remédio para dor de cabeça. Ele passava o doutorzinho nas fontes. Dizia, minha filha aqui vai resolver tudo. Pois quem tem um doutorzinho em casa e realmente acredita, ele ajuda, resolve. O poder está na mente, viu? Então, quais são as unidades de medida do calor? Já que descobrimos que não tem nada a ver com o calórico, com uma substância que é invisível ou um fluido, né? É uma forma de energia em trânsito. Então, se é uma grandeza física, é energia, ela tem unidade. Essa unidade oficial é o joule. Mas a gente utiliza a unidade de caloria para resolver muitas questões. E a gente falou na aula passada justamente sobre o gasto calórico, né? Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Bom, como é que a gente usa fatores de conversão, pessoal? Como é que a gente usa? Imagine. É mais ou menos isso aqui. Qual o valor? Exemplo. Que às vezes a gente coloca essa informação, o aluno não entende como vai fazer a conversão e fica com vergonha. Qual o valor de 1.000 calorias em joule? Como é que você vai fazer? Você vai pegar aqui a informaçãozinha da conversão e vai colocar numa regra de 3 simples. Bom, eu estou relacionando caloria e joule. São duas unidades diferentes, porém correspondentes. Qual o valor de caloria que eu já sei? Uma caloria corresponde a quantos joules? 4,18. Qual foi o valor de calorias que ele deu lá na questão? 1.000. O exemplo aqui que eu coloquei, tá? 1.000 calorias. Então, eu vou colocar caloria embaixo de caloria. 1.000 calorias vai ser equivalente a X. E aí, você vai fazer uma regra de 3 bem simples. 1 vezes X, X. X é igual a 1.000 vezes 4,18. Então, o seu valor de X será 4.180 joules. 4.180 joules, tá bom? Então, gente, toda vez que for necessário você fazer uma conversão de caloria para joule, geralmente a questão te fornece isso aqui. Geralmente ela te fornece, tá? Não vou dizer para você estar decorando isso, não. Essas conversões assim, geralmente é fornecida, tá bom? Então, não importa se é 1.000 calorias, 1.000 quilocalorias, tem que ter muita atenção com isso, né? Se é milicalorias, pode ser modificado, qualquer coisa assim. Sempre uma caloria equivale a 4,18 joules, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, é o SI, que vocês usam muito na física, né? Então, de outra forma, pessoal, a caloria em si, de onde é que vem essa caloria, Érica? Esse cal, né? Que é representado uma caloria igual a 4,18 joule. É a quantidade de calor que eu preciso para que essa determinada massa de água pura, que é 1 grama, sob pressão normal, né, tenha sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Ou seja, uma caloria
é a quantidade de calor que 1 grama de água pura precisa para elevar em 1 grau a sua temperatura. E as suas unidades múltiplas são muito comuns, em especial a quilocaloria, tá? É muito usada. A gente vê lá nos rótulos, né, nutricionais. Então, por exemplo, eu vi uma barrinha de cereal, Érica. A barrinha de cereal. Lá tinha assim, ó, 157 calorias. O que eu faço se precisar converter para... não, tinha 157 quilocalorias. Perdão. E aí, Érica, o que eu faço? Bom, gente, 157 quilocalorias, o que quer dizer? O quilo é a unidade múltipla, seja lá de quem for. O quilograma não é 1.000 gramas? Então, quilocaloria são 1.000 calorias. Então, é 157 mil calorias. Tá bom? Ou você pode converter para a notação científica 157 vezes 10 a 3. Ou ainda 1,57, a maneira mais correta, vezes 10 a 5. Tá bom? Mas o 10 a 3 que está indicando que é 1.000. Beleza? E como é, Érica? Já que tu fala tanto que é energia em trânsito, energia de movimento, os corpos trocam calor. Quais são os processos de propagação de calor? Bom, é importante, gente, que vocês estejam fazendo pequenas anotações, tá? Eu vejo que, não vacile não, viu? Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia. Pessoal, tá aí na sala de aula, faz a anotaçãozinha desse tipo de processo. A Enem adora falar de trocas de calor, adora falar de processos de propagação. Como hoje em dia as provas são, as questões são praticamente juntas, unidas nas disciplinas, não tem como a gente dizer essa questão era de física ou essa questão era de química. Por exemplo, numa questão como essa. Isso, Gabriel, muito bem. A mudança da energia térmica da região de maior temperatura para de menor temperatura, que foi aquilo que a gente já falou, que é um processo espontâneo, né? Ela ocorre de algumas maneiras. Que maneiras são essas? Condução, convecção e irradiação. Vamos falar de cada uma delas. Sei que vocês já viram isso com o tio Caio, porém é bom a gente dar uma relembrada, né? Então anotem aí quais são os tipos de propagação do calor: condução, convecção e irradiação, tá bom? Como é a condução térmica? Bom, ela vai passando de partícula para partícula de um meio. Então, veja, a colher que está dentro de um café quente, uma colher metálica. Olhando para essa colher, eu vou fazer aqui como se fosse um zoom a nível atômico molecular. Olha só. Vou fazer aqui de preto. Imagina isso aqui. Eu vou colocar as molequinhas como é metálico, são os átomos metálicos aqui. A ligação metálica, para quem não está lembrando, esse tipo de processo, que é a condução térmica ou condução de eletricidade, ela é explicada pela teoria do mar de elétrons, onde os átomos ficam organizados na sua superfície metálica, com os elétrons se movimentando, né? Então, imagine que isso aí são os átomos desse metal que faz parte da colher, do cabo da colher, olha só. Aquele que está em contato direto com o líquido quente, que é o café, essa molequinha
essa recebe bastante intensamente esse calor, certo? Essa energia. Aos poucos, elas vão transmitindo para as moléculas adjacentes, certo? Esse calor vai sendo transmitido. Às vezes, quando o tempo é curto, esse calor não atinge, né, lá a ponta da colher. Mas eu tenho certeza que se algum de vocês já fez alguma coisa na cozinha, teve a mania ou esqueceu a colher, foi tirar o arroz, não tirou o arroz saiu do fogo, tu mexeu o arroz, deixou a colher de metal dentro. Aí depois tu vem com a mãozona, pá, queima. Aqueceu. Porque ele é um material condutor, um excelente condutor térmico. Agora, por que que o cabo da panela, gente, que panela horrorosa, que horror, para tudo. Não vai ficar bonito também, mas acho que fica menos pior da que eu ia desenhando. Por que que o cabo da panela, aquele cabozão de preto, ele não aquece como as outras partes da panela? Esse cabo preto, por exemplo, na panela de pressão, que você consegue ver com certeza na panela de pressão tem o cabo preto. Quem ele é? Isso aqui, o nome disso é baquelite. Baquelite é um polímero. Um polímero. Isso. É, Gabriel, se for pegar sem um pano, você tá lascado, viu? Esse polímero, pessoal, ele é isolante, ele é um péssimo condutor térmico e elétrico, tá bom? Então, ele não conduz muito bem nem o calor, nem a eletricidade. É por isso que ele não aquece na mesma intensidade que o restante da panela. No caso da colher de metal, os metais, de um modo geral, são ótimos condutores, tanto de calor como de eletricidade. Então, ela vai sim passando de molécula para molécula, tá? Vai passando o calor, vai passando, vai passando. Só que essa energia vai perdendo a força, né? Se você deixar mais tempo, aí é capaz que atinja realmente até os átomozinhos da ponta, tá bom? Então, levem isso para a vida de vocês. Como eu já disse, nós temos os materiais que são maravilhosos para conduzir eletricidade e calor, no caso aqui. Mas existem os materiais que são isolantes, né? Na verdade, não é que não ocorra nenhuma transmissão de calor, porque a transmissão de calor ela vai ocorrer. Só que é bem pouquinho, tá bom? Então, eu não concordo com essa nenhuma transmissão de calor. São conceitos que vocês vão encontrar nos livros de vocês, tá? Vocês têm que ter essa consciência. Se não trocasse calor de jeito nenhum, o que você coloca no isopor, por exemplo, jamais iria esquentar, né? Se a gente for na ideia de que não há nenhuma transmissão de calor. Gente, é praticamente impossível, tá bom? O homem ainda não conseguiu criar uma máquina perfeita para isso, não. O sistema que mais se aproxima de um sistema isolado, que é aquele que não vai trocar calor, né, com o meio, é uma garrafa térmica, é um isopor, mas não é 100%, tá? A madeira também não é muito bom, não é um bom condutor térmico. Então, as colheres de madeira aquecem bem menos que as de metal, mas é sem dúvida nenhuma, tá? E trocam menos calor. Agora, a convecção é o isolante, é o cabo, o nome desse cabo isolante é a baquelite, Gabriel. Agora que eu tô vendo tua mensagem, desculpa. Bom, é o processo de propagação do calor, na qual a energia térmica se propaga
olha que é importante aqui. Pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, que vão alterar suas posições no meio devido à diferença de densidade. Espera aí, vamos tentar entender. A transferência de energia por convecção, só ocorre em materiais fluidos. Quem são fluidos? Os líquidos ou os gases, tá? É um fenômeno cíclico no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, que é o ar ou a água, o fluido mais quente, tende a subir e o mais frio tende a descer. Vocês já viram as geladeiras inverter? Que são as geladeiras inverter, né, pessoal? São aquelas que têm o freezer embaixo. Porque como vocês estão vendo, ó, lá nas correntes de convecção, olha só, imagina essa geladeira aí, que é a geladeira inverter, tá? Aqui eu tenho a parte do congelador, que é a parte do freezer. E aqui a parte do refrigerador. Érica, por que é colocado embaixo? Qual o sentido? Justamente no sentido que quando você compreende essas formas de propagação de calor, justifica a fabricação de um eletrodoméstico como esse. O ar frio tende a descer. Então, se eu já estou embaixo, eu vou gastar menos. Falava muito, né, no pré-ENEM. Ah, tio Feijão é demais. É demais, nota 1000 ali, viu? Então, se o ar frio já está aqui, eu vou exigir menos do meu motor. Então, vou resfriar de maneira mais rápida. Tá? O ar frio, antigamente se botava um ar-condicionado, não sei se vocês já foram nas casas assim, ou hotel antigo, que botava aqueles ar-condicionado de caixa, né, na altura das pernas da gente. Não gelava direito, não, o ambiente. Por quê? Porque o ar frio tende a descer, ele é mais denso, tá bom? Como ele é mais denso, aí ele desce e o ar quente fica em cima. Então, tu tá lá em cima da cama, o chão tá gelado, mas a cama mesmo tá pegando fogo, porque o ar-condicionado tá posicionado muito abaixo, tá bom? Então, olha aí o exemplo. A refrigeração dos alimentos nos refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água, né, numa chaleira, vai acontecer por convecção. Então, quando você tem um congelador já embaixo, pessoal, congelador já embaixo, facilita muito esse processo. Desgasta menos, tá bom? Então, a tal corrente de convecção para explicar a brisa, né, que a gente sente quando tá no mar. Eita, saudade de uma praia. A mudança de vento diurno numa área costeira. Como aqui você tem a brisa marítima durante o dia, a água acaba absorvendo mais calor, que está numa temperatura mais baixa. E lá no campo absorve menos calor, porque está numa temperatura mais alta. Durante a noite, eu vou liberar menos calor, porque eu absorvi menos, eu vou liberar menos. E aqui, como eu absorvi muito, vai acabar sendo liberado muito mais, tá bom? E a irradiação térmica, já vimos condução, já vimos convecção. E a irradiação térmica? Bom, é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de quê? De ondas eletromagnéticas. Se propaga na forma de ondas eletromagnéticas.
Se a energia que chega até o indivíduo por tipo de radiação, ela é uma maneira de propagação chamada irradiação térmica. Então, quando a energia chega, que pode ser propagada tanto no meio material como no vácuo, né, quando não existe nada, né, é esse fenômeno. A energia do Sol, que viaja no vácuo, no nada, né, suas ondas eletromagnéticas viajam lá no espaço, onde é vácuo, não tem nada, não tem meio material, e consegue ser transmitida à Terra por irradiação térmica, ultrapassando todas as barreiras, tá? Porque são ondas, pessoal, onda eletromagnética, a gente vê também radioatividade. Aquela emissão radioativa chamada radiação gama, ela penetra muito, tá bom? Então, toda onda eletromagnética tem um poder de penetração imenso. Então, consegue penetrar, sim, essas radiações solares, tá? Bom, e tem alguns materiais que não facilitam, né? Como, por exemplo, o vidro e o plástico. Então, eles não facilitam essa forma de transmissão do calor, mas eles deixam a luz entrar. E aí, por isso que a maioria das estufas, elas vão possuir ou cobertura de vidro ou de um plástico grosso, né? Para manter essa temperatura. E também, gente, é explicado por conta dessa irradiação através dos raios solares, a gente tem o efeito estufa. Eu até comentei na sala do terceiro ano, mais cedo, da terceira série, perdão, sobre esse processo, que é um processo natural e que nos mantém vivos, tá bom? O efeito estufa, também é chamado de efeito de estufa, né? Porque é justamente mais ou menos o mesmo processo que o vidro e o plástico faz. Ele não deixa entrar toda a radiação, né? Das ondas emitidas, por exemplo, dos raios solares. E isso é importante para manter a temperatura da Terra, tá? Então, grande parte da radiação solar atravessa a atmosfera, parte é absorvida. E aí a superfície aquece. A outra parte é refletida, que leva de volta ao espaço, a parte foi absorvida. E a outra, que é essa parte dessa radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, porque ela fica sendo refletida de novo e absorvida pelos gases responsáveis do efeito estufa que envolvem o nosso planeta. Então, o efeito é o aquecimento. De fato, pessoal, é um processo que, por vias antropogênicas, o que é via antropogênica, Érica? É aquilo que o homem mexeu. Tudo você vê assim, ação antropogênica, ação do homem, tá? Ele provocou alguma coisa. Então, com a emissão em excesso de gases, que são importantes para o efeito estufa, mas estão em excesso, acaba acelerando esse processo natural de aquecimento da superfície solar. Então, vamos fechar esse conhecimento para essa aula aqui. Diferenciar calor e temperatura. Temperatura, o que é a temperatura? Medida do grau de agitação das moléculas. E o que é o calor? Calor é uma forma de transferir energia de um corpo para outro. É uma forma de energia em trânsito, é a transferência. Beleza? Show, né? Anotaram isso? Coloque aí no seu caderno. Diferença entre temperatura e calor, até você abusar. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Calor é uma energia em trânsito que vai de um corpo para o outro. Maneiras de propagação: condução, convecção e irradiação. Em geral, a condução acontece em quem? Nos sólidos, onde uma partícula vai conduzindo, passando para a partícula logo mais próxima, né? A convecção predomina nos fluidos. Quem são os fluidos? Líquidos e gases, onde eles vão se movimentando. O mais denso desce, o menos denso eleva-se. Então, é através dessas correntes de convecção
que há essa transferência de calor. E a irradiação ocorre pela emissão de ondas eletromagnéticas, onde não é necessário a presença de um meio material. Pode ser no vácuo. A maior prova é que os raios solares conseguem atingir a superfície terrestre e aquecer a nossa Terra aqui, né? E aí, pessoal, depois de falar de tudo isso, a gente vem lembrar para vocês algo extremamente importante. São os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Então, processos que ocorrem com a absorção da energia no fluxo do calor do sentido do meio para o sistema. Como é isso, Érica? Então, observe. Sistema, pessoal, é tudo aquilo que você separa para estudar. Então, se eu disser que esse meu quadrado bem aqui é meu sistema, eu vou estudar ele, então ele vai ser o meu sistema. E acabou. Não precisa ser o sistema de computador não, tá bom? E aqui é o meio em que ele está. Também muito chamado na termoquímica de vizinhança. Os processos endotérmicos absorvem calor da vizinhança. Então, o fluxo é de fora para dentro. Nesses casos, o que eu posso afirmar em relação à quantidade de calor que é presente nesse sistema? Que ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Como o fluxo de calor está do meio para o sistema, eu posso afirmar com certeza que essa quantidade de calor, ela irá aumentar ou vai diminuir no sistema? Ela vai aumentar. Por quê? Porque está entrando calor. Quando esse fluxo vem do meio da vizinhança em direção ao sistema, você tem um aumento da quantidade de calor dentro do sistema. Com o aumento da quantidade de calor, então, para o sistema, que é o que eu estou estudando, sistema, tudo aquilo que eu separo para estudar, a quantidade de calor ela faz o quê? Ela aumenta. Se a quantidade de calor, pessoal, aumenta, o que acontece com o grau de agitação das moléculas? Ele aumenta ou diminui? O que vocês me dizem? O que acontece com o grau de agitação das moléculas? Aumentam também. Muito bem, Gabriel. E a gente já aprendeu, que eu repeti aqui umas 15 vezes. Não foi? Durante essa primeira aula, eu repeti várias vezes. Pessoal, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Temperatura e calor são coisas diferentes. Mas aqui você já entendeu, não é possível, que tanto que eu já repeti aqui, que se a quantidade de calor aumenta no sistema, o grau de agitação das molequinhas também vai aumentar. Consequentemente, a temperatura dessas moléculas também vai aumentar. Mas quando ele tira calor, pessoal, ele tira de alguém. Se ele está aquecendo, alguém está resfriando. Alguém que está próximo dele resfria. Esse processo, por exemplo, quando você bota gelo, eu me machuquei, topei aqui na mesa. Bati o joelho na mesa. Aquela dor que você fica sem fôlego. Aí você vai lá, pega um gelo e coloca. O que acontece com o gelo? Depois de um tempo, ele vai derreter. Ele vai aquecer. O gelo é o sistema, presta atenção. O gelo derretendo é o sistema. Ele vai aquecer por quê? Porque
Porque está entrando o calor nele. Está entrando o calor. As moléculas vão ficar agitadas e aí a temperatura vai subir. Quem é o meio? Quem é a vizinhança? Quando você está com uma bolsa de gelo em cima do seu joelho, por exemplo. Quem é a vizinhança? Você, sua pele. E é por isso que sua pele fica geladinha, fica resfriada no local que entrou em contato com o gelo. Porque ele retirou o calor da sua pele daquele local ali. Certo? Então, ele retira o calor para ele, para o sistema, para o gelo. Você perde calor, por isso você resfria. É por isso também que quando você sai da piscina, que está rolando um vento, você sente muito frio. Sai do riacho, do rio, não sei, onde você estava tomando banho. Por quê? Porque as partículas, as gotículas vão evaporar. Para evaporar, precisam de calor e vão tirar calor de você. Tá bom? Vamos tomar uma água e já já a gente volta para continuar a explicação de processos termoquímicos, tá, pessoal? Aguardo vocês.